E aí, pessoal, aqui é o Wood Shop Junkies. Hoje vou mostrar projetos simples para organizar objetos que mais uso na minha oficina. Eu tenho muitos objetos que uso com frequência na minha oficina, mas como não tenho um sistema de armazenamento e organização para esses itens, muitas vezes acabo tendo que procurá-los quando quero usar, tentando lembrar onde usei pela última vez. Hoje quero criar um sistema de armazenamento separado para cada item. Coisas como a variedade de fitas que eu uso na minha oficina, todas as chaves de mandril de furadeira, chaves de ajuste de ferramentas, óculos de proteção, luvas, todos os equipamentos de medição e marcação, sabe? Coisas desse tipo. Agora, eu realmente não tenho nada específico planejado. Eu até fiz alguns esboços, mas hoje vou adotar uma abordagem mais improvisada, analisando cada item e procurando a maneira mais fácil de armazenar e organizar. Antes de começar o vídeo de hoje, estou muito animado para anunciar que meu canal tem um novo patrocinador de longo prazo. A UPET South Africa, importadora e distribuidora oficial dos produtos Fisher e Stabilo, agora se uniu ao Wood Shop Junkies. Quem acompanha meu canal desde o início da oficina já me viu usar a bucha Feedjet Dual Power para montar a parede de French Cleat, o suporte para madeira e o meu projeto definitivo para economizar espaço. O motivo disso é que eu tenho uma parede de tijolo de cimento oco, ou como muitos conhecem, bloco de concreto, e eu realmente não encontrei nenhum outro bucha que me desse uma fixação adequada em bloco oco. Estou animado por ter esse pessoal comigo. Para saber mais sobre esses produtos, ou a UPET South Africa, todos os links estão abaixo. Certo? Então, os primeiros itens que precisam de armazenamento e organização na minha oficina são as minhas fitas. Eu tenho uma variedade delas que uso para diferentes aplicações. Percebi que a maioria das pessoas gosta de guardar as fitas em hastes como esta, mas eu realmente não gosto dessa ideia porque isso restringe o acesso aos rolos que ficam mais para dentro. Em vez disso, vou posicioná-las assim e armazená-las em pinos. Isso ainda tem a vantagem de me mostrar exatamente quanto resta em cada rolo. Certo, pessoal? Para este projeto estou usando uma peça de MDF de 5/8 ou 16 milímetros de espessura e cortei vários desses cavilhas de 16 milímetros, 5/8, que vou fixar na placa de MDF e usar como pinos para armazenar os rolos. Para preparar a placa de MDF, fiz todos esses furos com uma broca Forstner, garantindo melhor fixação das cavilhas. Agora, para fazer todos esses furos, não pude usar minha furadeira de bancada e precisei usar uma furadeira manual. Então, para garantir que eu furasse todos na mesma profundidade, fiz uma marca na minha broca. Isso me permitiu visualizar a profundidade enquanto eu estava furando. Em seguida, fiz um pequeno furo central para, além da cola, fixar a cavilha por trás com um parafuso. Antes de fixar as cavilhas ou pinos, vou adicionar um chanfro decorativo na borda externa da tábua. Também vou fixar um French Cleat na parte de trás, porque é assim que vou prender na minha parede, e vou aplicar uma camada de tinta. Pintar MDF é complicado porque ele absorve muita tinta. Prefiro tinta spray de qualidade com primer embutido e tenho gostado dos resultados. Enquanto a tinta seca, preciso preparar as cavilhas, furando um pequeno furo guia em cada extremidade para fixar na placa de fundo sem rachar. O outro lado serve para prender uma arruela que impede a saída dos rolos de fita. Criei um gabarito simples, um pedaço de compensado de 1 polegada com um furo de 16 milímetros ou 5/8 que me ajuda a manter a cavilha na vertical ao furar os furos guia.
Certo, pessoal? Então é basicamente isso para o armazenamento das fitas. E como vocês podem ver, eu coloquei algumas amostras de cada tipo de fita em cada pino onde ela vai ser guardada. O motivo disso é que quando o rolo não estiver no pino, eu sei o que não coloquei de volta no lugar ou o que preciso comprar. A próxima coisa na minha oficina que precisa de organização e armazenamento são as luvas. Eu tenho vários tipos que uso para diferentes aplicações e, de alguma forma, sempre acabo tendo que procurá-las. Agora, eu percebi que a maneira mais rápida e fácil de guardar essas luvas é com um prendedor de roupa. Eu sei que a ideia é um pouco boba, mas se funcionar... Para este projeto, vou usar uma base parecida com a do meu armazenamento de fitas. Um MDF com bordas arredondadas e um suporte atrás, que é opcional. A unidade pode ser instalada diretamente na parede. Nela, vou fixar vários prendedores de roupa que posso usar para guardar minhas luvas, passar uma camada de tinta e, basicamente, já está pronto para usar. Pronto! Todas as luvas estão guardadas, organizadas e fáceis de acessar. Como disse, não é complicado. Tenho várias ferramentas pequenas que sempre preciso procurar quando quero usar na oficina. Então pensei que, se eu agrupasse todas elas de uma forma de fácil acesso, faria mais sentido e me pouparia tempo. Essas ferramentas só têm em comum serem de metal. Assim, um suporte magnético pode ser a opção mais lógica. Para meu suporte magnético, fiz uma base semelhante aos dois projetos anteriores, novamente usando MDF, mas com dimensões um pouco diferentes. Agora também fiz esses furos como fiz no meu organizador de fitas, usando uma broca Forstner, e nesses furos vou instalar ímãs. Vou usar um ímã de terras raras com cerca de 22 mm por 10 mm ou pouco menos de 1 polegada por meia polegada, e vou instalá-lo nos furos assim. Se você já trabalhou com ímãs de terras raras, provavelmente sabe que isso é um pouco exagerado. Eu poderia ter usado um ímã um pouco menor e teria praticamente os mesmos resultados, mas eu tenho um monte deles por causa de outro projeto em que estou trabalhando, então achei melhor aproveitar e usá-los. Agora, além de instalar 5 ímãs nos 5 furos que eu fiz, também vou embutir essa placa na madeira, por cima dos ímãs, assim. Espero que isso ajude a dispersar o magnetismo, mas como não sou cientista, estou só torcendo.
Certo? Essa é a placa instalada com ímãs. Deixei-a um pouco saliente porque quero que seja a superfície em contato com a ferramenta ao guardar. Agora, também fiz esses 2 furos para poder fixar a placa no lugar com parafusos pela frente e fiz o rebaixo nos furos para que quando o parafuso for instalado, ele fique nivelado com a superfície da placa. Basicamente, é isso para a estação de ímãs, sendo só um exemplo das ferramentas que eu poderia guardar nela. Agora, para alguns equipamentos como a chave do mandril da furadeira, faria mais sentido se eu a mantivesse mais perto da minha furadeira de bancada. Então eu pensei em pegar o conceito da estação magnética e reduzi-lo, fazer algumas delas e instalá-las por toda a minha oficina. Assim, posso guardar as ferramentas mais próximas de onde elas provavelmente serão usadas. Meu objetivo com esses projetos era unir funcionalidade, simplicidade e baixo custo. Esse é um dos projetos mais caros devido ao preço dos ímãs, mas se isso evitar que eu procure itens na estação, já terá valido a pena. Certo, então para o meu próximo projeto, estou pensando em um gancho de uso geral bem simples, que eu possa fazer alguns e espalhar pela minha oficina para guardar coisas como meu avental de trabalho ou uma extensão enrolada. Praticamente qualquer coisa que seja melhor guardada, pendurada em um gancho. Agora, inicialmente, vou fazer apenas 3 desses ganchos de uso geral, e desta vez estou deixando de lado o MDF como base, e em vez disso, cortei alguns pedaços de compensado de pinho de 18 milímetros ou 3/4 de polegada. O motivo é que preciso que esses ganchos sejam um pouco mais fortes, porque posso acabar colocando itens mais pesados neles. Em cada uma dessas 3 bases, eu então fiz esses cortes chanfrados nas laterais usando minha serra de esquadria, mas isso não é realmente funcional. É mais uma questão estética, só para arredondar a base e deixá-la um pouco mais bonita. A partir daí, a preparação de cada peça ou base foi praticamente igual à dos meus projetos anteriores. Adicionei um chanfro estético na borda externa de cada base e com uma broca chata fiz um furo até a metade da tábua para instalar a cavilha. Em seguida, um pequeno furo foi feito atravessando completamente, para que eu possa fixar a cavilha no lugar pela parte de trás. Para a cavilha, usei uma cavilha mais grossa de 3/4 de polegada, porque mais uma vez precisava que fosse um pouco mais resistente. E novamente, para funcionar como um retentor, vou adicionar uma arruela na frente, assim. O gancho já pode ser fixado e usado na parede, mas quero usá-lo com French cleat. Por isso, cortei peças para adicionar atrás, deixando o meu gancho multiuso quase pronto. E é isso para o gancho de uso geral, simples e funcional, então considero uma adição útil. Agora vamos para martelos e malhos. Eu tenho vários deles sempre espalhados pela oficina, e em vez de procurar o certo para o trabalho, eu sempre acabo usando o que está mais perto de mim. Então pensei que, se eu armazená-los todos juntos, teria a oportunidade de escolher o certo para cada serviço. Antes de prosseguir, quero comentar sobre isso, pois creio que surgirão observações.
Esse martelo não seria permitido em muitos canteiros de obras por ser um risco à saúde e segurança, já que é uma ferramenta modificada. Mas eu o mantenho por perto porque, na verdade, é uma das ferramentas que eu possuo há mais tempo. Iniciei meu aprendizado com ele e, sem saber o que fazer na época, quando o cabo quebrou, soldei um cano nele. Como disse, mantenho-o por perto na esperança de colocar um cabo de madeira aqui e usá-lo um dia. Tenho só duas opções para guardar os martelos. Primeiro, um painel perfurado, como usei para armazenar minhas fitas, teria a vantagem extra de desenhar o contorno de cada martelo, indicando qual foi removido. A segunda opção é um trilho onde guardo todos os martelos enfileirados. Como martelos ocupam espaço, essa opção mais compacta é melhor para mim. Para montar o trilho dos martelos, usei um fundo, 2 lados e 2 tubos de alumínio de 3/4 de polegada, que serão o trilho dos martelos. Os 2 tubos serão inseridos nos 2 furos, feitos com uma broca de 3/4 de polegada. O espaçamento é grande o bastante para o cabo do martelo passar, mas suficientemente próximo para segurar sua cabeça no trilho. Também faço preparações laterais, como remover um canto com minha serra de meia esquadria para arredondar o visual. Depois, novamente, chanfrei com a tupia e os furos para os tubos não são totalmente perfurados. Assim, ao montar a peça, ela fixará o trilho ou tubos. Certo, então agora os martelos estão guardados e organizados, e a próxima coisa em que preciso focar para organizar são meus lápis e marcadores. Cortei pedaços de eletroduto de PVC de várias espessuras para meu organizador de lápis e marcadores e vou instalá-los em uma moldura de madeira para guardar tudo. A moldura de madeira vai ser composta por 3 componentes básicos: uma base, um fundo e uma parte superior. A preparação dessas peças até agora foi praticamente idêntica aos projetos que já fiz. Eu fiz esses vários furos aqui usando brocas Forstner para criar um encaixe para cada tubo. Depois, mais uma vez, fiz um pequeno chanfro ao redor da borda externa. E a única coisa que realmente fiz diferente foi arredondar essas bordas usando minha lixadeira de cinta. Daqui em diante, a unidade será montada igual ao meu sistema de trilho para martelos, com ambos os lados evitando que o tubo escape. Antes de montar a estrutura, tem uma pequena preparação que preciso fazer primeiro. Na extremidade oposta da parte de cima, preciso criar furos que vão me permitir colocar minhas canetas e lápis dentro dos tubos. Agora, os furos que vou fazer deste lado precisam ser um pouco menores do que os que fiz deste lado, para que a diferença entre os 2 furos crie um ressalto, mantendo o tubo dentro da estrutura, mas ainda me dando acesso ou a capacidade de colocar algo dentro do tubo. Para marcar o centro dos furos do outro lado, perfurei pequenos furos atravessando o centro dos furos, feitos com as brocas Forstner. Daqui, posso usar uma broca menor para furar do outro lado, mas acredito que uma fresa copiadora na tupia dará uma medida mais precisa.
Então, é mais ou menos assim que o produto final ficará. Aqui em cima, fiz furos grandes só para encaixar a fresa de corte reto na tupia. Posso remover o excesso de madeira aqui para alinhar o furo ao interior do tubo. Em cada furo, adicionei um chanfro para facilitar a entrada do lápis no tubo. Agora o do marcador está guardado e organizado. Não é a solução mais simples, mas é barata, eficaz e, no geral, nem parece tão ruim. Agora vou guardar meus óculos de proteção. Não tenho modelos diferentes para cada uso, mas sempre acabo com vários espalhados pela oficina. Então eu pensei em organizá-los e colocá-los na parede. Agora, para esse aqui, não vou entrar em muitos detalhes porque não usei nenhuma técnica que eu já não tenha mostrado antes. Mais uma vez, usei um fundo de MDF com uma borda chanfrada e para economizar tempo no vídeo, já pintei. Depois, furei vários buracos onde vou colar cavilhas. Para cada par de óculos de proteção, eu furei 3 buracos onde vou instalar 3 cavilhas. O mais importante é que o topo desses buracos está todo alinhado. No centro, colocarei uma cavilha grande para apoiar a ponte dos óculos, enquanto cavilhas pequenas evitarão que tombem. Quanto às cavilhas grandes, novamente fixei a arruela na frente como retentor, mas, desta vez, usei fita isolante ao redor para evitar que arranhe os óculos. Porém, não creio que seja uma solução definitiva. Talvez eu substitua isso por um tubo termorretrátil depois. Óculos de proteção já estão organizados, agora vou guardar meus esquadros. Atualmente, só tenho alguns esquadros baratos, mas, como dependo deles para a precisão do meu trabalho, já deveria tê-los guardado e organizado. Deixá-los espalhados na oficina, onde podem ser danificados, não é o ideal. Para este aqui, vou começar com uma estrutura muito parecida com a que usei no meu sistema de trilho para martelos. Mais uma vez, um fundo de compensado de 3/4 de polegada e laterais também de compensado de 3/4 de polegada. Removi novamente o canto inferior com a serra de meia esquadria para melhorar o visual. A principal diferença é que o chanfro agora está na parte interna da lateral e desta vez é funcional. Explicarei isso em breve.
Depois, fiz blocos de compensado de 1 polegada com o canto removido e chanfrei 3 bordas com a tupia. Para facilitar o manuseio ao cortar os cantos com a serra de meia esquadria e adicionar o chanfro, fiz blocos grandes. Depois, cortei ao meio. Esses blocos serão fixados na estrutura para criar um espaço onde guardarei meu esquadro. O chanfro serve para criar uma entrada que guia o esquadro para dentro do espaço quando ele está sendo colocado no suporte. Para garantir espaçamento uniforme entre os blocos, colocarei um pedaço de MDF de 1/4 de polegada entre eles antes de fixar. Após fixar, removo o MDF. Certo, então até aqui este design deve ser eficaz para guardar meus esquadros, mas para esquadros como este ele não funcionará. Então o que eu vou fazer é aqui em cima vou adicionar 2 pequenos encaixes para que eu possa guardar esses esquadros nesses encaixes assim. Então, o próximo item da minha oficina que precisa de armazenamento adequado são os panos. Eu tento manter esses montes de retalhos de material na minha oficina para coisas como limpar derramamentos, limpar cola ou limpar minhas mãos. Mas eu realmente não tenho um sistema de armazenamento dedicado que me permita acessar facilmente os panos quando quero usá-los. Então, para guardar os panos, eu fiz essa caixa simples de MDF, pregando e colando algumas folhas de MDF juntas. Na peça da frente, vou incluir uma abertura para acessar os panos dentro, como uma grande caixa de lenços. Para fazer a abertura, fiz 2 furos na peça da frente, um grande embaixo e outro menor em cima. Quero que a abertura afunile um pouco, pois devo tirar mais panos embaixo. Fiz a abertura para, caso os panos acumulem e não desçam, conseguir enfiar a mão ali para empurrá-los para baixo. Então, para remover o segmento entre os 2 furos e criar a abertura, vou usar uma técnica que já usei várias vezes no meu canal. Vou cortar um pouco fora da linha com minha serra tico-tico. Depois vou colocar um pedaço de madeira em cima da linha para servir de guia. E com uma fresa de acabamento ou uma fresa copiadora na minha tupia, vou acertar o corte.
Basicamente, é isso sobre minha caixa para guardar panos, barata e fácil de fazer. Eu planejava cerca de 15 pequenos projetos de organizadores para a oficina neste vídeo, mas infelizmente fiquei sem tempo. Se gostaram desse tipo de vídeo, avisem nos comentários e tentarei incluir os outros projetos em um próximo vídeo. Consegui fazer só os que estavam bem atrasados, mas acho que a oficina ficou muito mais organizada com eles. Também pude usar muitos retalhos, e acho que o maior gasto nesses projetos foi com tinta. Agora é hora de voltar à restauração da minha serra de bancada e ao meu projeto definitivo para economizar espaço. Se vocês quiserem ver esses vídeos ou mais vídeos como este, lembrem-se de se inscrever. Mas ficamos por aqui neste vídeo. Obrigado por assistirem e mais uma vez um enorme obrigado à UPAC África do Sul por patrocinar o vídeo. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Valeu!